Olá, Júlio Teixeira. Tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quem disse isso? Paulo, o apóstolo. E por que ele disse isso? E com que autoridade ele disse isso? Ele disse sob a autoridade do nome de Jesus. Ele disse porque, num determinado momento da sua vida, ele trocou a religião, a religiosidade, por uma vida verdadeira com Deus, através de Cristo Jesus. Paulo, um religioso ortodoxo, um religioso fiel, um judeu fiel, estava indo a caminho de Damasco com carta nas mãos, com autorização para capturar e prender cristãos, no qual ele considerava como uma seita. Só que nesse caminho, no caminho de Damasco, ele teve um glorioso encontro. Um encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse encontro foi tão irresistível para Paulo que ele não teve outra alternativa senão se render, senão receber, crer em Jesus como não apenas o seu Salvador, mas o Senhor da sua vida. E foi por isso que Paulo, ele disse a frase que foi citada no início, que está lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 18. E nós? Será que nós podemos dizer isso? Eu quero dizer uma coisa. A religião não pode te salvar. Talvez você diga que tem uma religião. O seu modo de vida, longe de Cristo Jesus, longe dos padrões de Jesus, não vai poder te salvar. Por melhor que você seja. Eu tenho ouvido muitas e muitas vezes as pessoas dizerem, mas eu sou uma boa pessoa. E realmente eu creio. Mas não é esse o padrão. Se a bondade fosse o suficiente para que Deus nos aceitasse, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Jesus não precisaria ter sofrido o que sofreu por todo aquele que nele crê. É isso que diz a Bíblia. É isso que diz a palavra de Deus. E Paulo, depois desse encontro glorioso e maravilhoso, ele teve a sua mente completamente transformada. Ele teve o seu modo de vida conforme a vontade de Deus, que foi revelada através de Jesus. Ele passou a viver conforme Jesus havia orientado. E por isso que ele disse a frase sem nenhum medo de errar. Por isso que ele proclamou essa frase que está registrada no livro de Romanos com inteireza de coração. Porque ele sabia em quem ele estava crendo. Um homem que outrora era um religioso fiel, era um religioso ortodoxo, que acreditava em Deus como muitos hoje dizem que acreditam em Deus. Mas que quando teve um encontro com Cristo Jesus, aí sim, ele passou a servir a Deus. Porque o padrão bíblico, o padrão nas Escrituras, para que possamos servir a Deus, para que possamos ser aceitos por Deus, está em Cristo Jesus. Lembre-se, se a nossa bondade fosse suficiente para que Deus nos aceitasse, Jesus não precisaria ter morrido na cruz do Calvário. Porque a Bíblia declara que Jesus pagou por causa dos nossos pecados. E a Bíblia também declara que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E quem foi o responsável pela reconciliação, já que estávamos separados de Deus por causa do pecado?
Resposta: Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.